Cordiais saudações em nome de Jesus a todos que estão acompanhando essa primeira publicação da série Conhecendo a Igreja de Cristo. Nós vamos apresentar algumas lições que com toda certeza contribuirão para que você possa conhecer um pouco mais a realidade desse grupo que se identifica como sendo a Igreja de Cristo, a igreja mencionada ali nas páginas do Novo Testamento. Meu nome é Antônio Beckman, sirvo a Deus na Igreja de Cristo há mais de 25 anos, na função de evangelista. Fui batizado na Igreja de Cristo em Manaus, mas sirvo a Deus na Igreja de Cristo, Manaus, Amazonas, mas sirvo a Deus na Igreja de Cristo atualmente, a Igreja de Cristo em São João del Rei, Minas Gerais. Mais precisamente, sirvo a Deus nessa igreja desde o ano de 1995. Então, vou apresentar para vocês alguns pontos que nós consideramos serem essenciais e que identificam de fato a Igreja de Cristo. Quero, de início, agradecer aquelas pessoas que já mandaram, que entraram em contato conosco através dos meios disponíveis nesse site, com algumas perguntas, querendo conhecer a Igreja de Cristo. Então, eu saúdo essas pessoas de uma forma especial, e um dos motivos desse site é justamente esse: promover a aproximação com essas pessoas. Nós queremos divulgar mais a Igreja de Cristo, queremos estabelecer igrejas de Cristo em diversas cidades do estado de Minas Gerais e também no Brasil, por que não? Então, sintam-se à vontade para entrar em contato, mandarem perguntas, e nós faremos o possível ali para responder dentro da maior brevidade possível. Bom, então vamos lá. Hoje eu vou fazer apenas alguns comentários, pretendo não me estender muito, as considerações iniciais. Então, como eu falei de início, o nosso propósito maior é trazer para vocês alguns pontos que identificam a Igreja de Cristo. É um tema, é uma questão muito complicada, uma questão muito delicada dentro do cenário religioso atual, especialmente no cenário que envolve os grupos identificados ali como pertencentes ao cristianismo, dentro de uma conceituação histórica, ou seja, de acordo com uma definição de historiadores. Nós temos 3 grandes grupos religiosos, ou 3 religiões expressivas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, ou pelo menos essas 3 são as mais conhecidas. Existem outros grupos religiosos expressivos, mas eu vou no momento me ater a estes 3. Então, diversos grupos religiosos estão dentro desse cenário, identificados ali como pertencentes também ao cristianismo. Eu sei que surgirão dúvidas, discordâncias, mas sintam-se à vontade para perguntar. Bom, eu quero, de início, ler Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20. Depois, Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao versículo 16. É muito importante nessa discussão nós situarmos o contexto no qual surgirá essa igreja, que a Bíblia a Bíblia identifica como sendo de Cristo, e nós vamos citar oportunamente alguns versículos que irão embasar esse entendimento. Então é
é necessário, é essencial nós nos situarmos ou apresentarmos o contexto no qual esse grupo religioso surgirá. Esse grupo religioso liderado por Jesus, edificado por Jesus, ele surgirá lá na Palestina, na cidade de Jerusalém, mais ou menos ali por volta do ano 33 depois de Cristo, uma data aproximada, ok? Bom, então vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora vamos lá para Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao versículo 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, Jesus, ele cumpre o seu ministério, aquilo que o Pai havia lhe delegado. Ele cumpre, ele consuma a mensagem de salvação, o evangelho, a obra de redenção. Ele se estabelece como sendo o Messias prometido. Então, ele durante mais ou menos 3 anos, ele conviveu com os apóstolos e com outros discípulos que não eram tão próximos, mas que também o acompanhavam. Agora, naquele momento que antecedeu o retorno dele para o céu, para ficar lá à direita do Pai, no trono celestial, ele tem em mente agora a segunda fase. Ele consuma a mensagem do Evangelho, ele cumpre o plano de salvação, agora precisa divulgar esse plano de salvação. A igreja, ela vai surgir em decorrência da pregação do Evangelho. Ou seja, a igreja, lá naquele contexto, no contexto daquela época, e principalmente no mundo grego, a igreja, através principalmente do apóstolo Paulo, ela vai atingir essas regiões, ou melhor dizendo, dominadas ali pela cultura grega. Então, assembleia é um termo muito comum, grupo ou reunião de pessoas para tratar de uma determinada questão, uma questão política, uma questão filosófica e outras mais. Então, essa palavra igreja, lá no original, ela significa assembleia, ou seja, um grupo de pessoas que vai surgir em decorrência da pregação do Evangelho. Então, Jesus ordena que o Evangelho seja pregado, que a mensagem do Evangelho seja divulgada, proclamada, e, claro e evidente, muitos irão se converter. E onde que essas pessoas, onde que esses pecadores remidos e salvos, eles irão ficar, eles irão permanecer. Então, dentro dessa estrutura espiritual chamada igreja. E posteriormente nós vamos ver nas cartas do apóstolo Paulo, também chamado corpo de Cristo. E Jesus sendo o cabeça dessa assembleia, sendo o cabeça desse grupo religioso. Então, o primeiro ponto essencial para a nossa fala é esse. A igreja, a assembleia de salvos, ela surge em decorrência da mensagem do Evangelho. Então, todas as características essenciais que identificam esse grupo religioso,
elas estão registradas, foram cuidadosamente registradas no Novo Testamento. Então nós temos milhares de grupos religiosos no nosso cenário religioso atual. Mas será que esses grupos religiosos, eles possuem essas características mencionadas aqui no Novo Testamento? É o que nós vamos analisar também, mas o nosso foco é tratar algumas características muito claras que estão registradas aqui no Novo Testamento e que identificam um grupo religioso como sendo Igreja de Cristo. Então, a primeira característica é que esse grupo religioso ele surge em decorrência da pregação do Evangelho. Então, nós temos muitos grupos religiosos hoje, como por exemplo o Espiritismo. Eles usam a Bíblia, eles falam de Jesus, eles se dizem cristãos, mas espera aí, eles pregam de fato o Evangelho? Eles ensinam a mensagem de salvação, a mensagem de remissão dos pecados? Eles ensinam o plano de salvação? Eles estão de fato subordinados ao cabeça da igreja, que é Jesus? Eles têm a palavra de Jesus como sendo autoridade doutrinária? Então são perguntas pertinentes, mas como eu falei, por hora nós não vamos discorrer sobre essas questões. Vamos falar também um pouquinho sobre o catolicismo. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela defende ser a verdadeira Igreja de Cristo. Nós vamos analisar e trabalhar alguns aspectos onde nós demonstraremos que eles se desviaram, que esse grupo religioso ele se desviou, e em muito, dessa igreja, né, que nós observamos aqui, ou vemos como sendo mencionada no Novo Testamento. Então, na próxima lição, nós vamos trabalhar alguns outros aspectos sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? Que mensagem que é essa? Nós vamos falar também sobre o plano de salvação. E importante, a igreja, ela, como eu disse, ela só existe por causa do Evangelho. O que sustenta a igreja é o Evangelho, é a mensagem da cruz, é a palavra da cruz. Então, vamos falar também sobre a nova aliança, em contraste com a antiga aliança, que foi estabelecida através de Moisés. Então, nós vamos observar algumas diferenças. Tem alguns grupos religiosos que pregam, por exemplo, a observância do sábado. Será que o sábado vale na nova aliança? Será que ele continua vigente? Será que nós guardamos a lei de Moisés parcialmente? Será que nós estamos na mesma aliança que o povo de Israel esteve com Deus? Ou nós estamos numa nova aliança? Nós ouvimos dois mediadores, ou ouvimos a igreja, ela ouve dois mediadores, ou ouve somente um mediador, que é Jesus? Então, é o ponto base para a nossa discussão, a mensagem do Evangelho. E tudo vai depender dessa mensagem. Tudo estará assentado nessa mensagem. Então, na próxima lição, nós vamos pegar o início da igreja na cidade de Jerusalém, com a primeira pregação feita pelo apóstolo Pedro. Também nós vamos falar um pouquinho sobre o reino dos céus. É interessante nós falarmos sobre a realidade do reino dos céus. Então, é isso. Mais uma vez, eu me coloco à disposição. Havendo dúvidas, você pode entrar em contato conosco através desse meio de comunicação disponibilizado nesse site, e nós já iremos na próxima lição, se possível, externar ou responder às suas dúvidas. Então vamos encerrar essa primeira lição, essa primeira aula. Para mim um ministério muito importante, esse da divulgação da igreja, falar da igreja. Não é uma tarefa fácil. Eu sei que nós receberemos muitas críticas, como eu falei, mas a Bíblia ela fala de forma muito clara sobre as características que identificam um grupo religioso como sendo Igreja de Cristo. Então, quero agradecer a você que está acompanhando essa publicação, e nós estamos à disposição. Vamos encerrar fazendo uma oração?
Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por essa mensagem, a mensagem do Evangelho, a mensagem mais poderosa do Senhor para o homem, a única mensagem que pode levar o homem, o pecador, para a eternidade, na presença do Senhor aí no lar celestial. Obrigado. Obrigado por ter trabalhado poderosamente através de Jesus. Obrigado por ter planejado essa salvação através do sangue do Cordeiro, que nos redime, que nos purifica e que nos salva ali de todo o pecado. Ajuda-nos a compreender cada vez mais a realidade dessa igreja, essa igreja que foi comprada com o sangue precioso do seu Filho para abrigar os salvos, para abrigar os remidos, aqueles que creem nessa mensagem, a mensagem do Evangelho. E nos ajuda que mais igrejas de Cristo sejam estabelecidas aqui no estado de Minas Gerais, em outros estados do Brasil e onde for necessário. No Senhor a vitória é certa, a igreja foi planejada pelo Senhor, a igreja é obra do Senhor e ela foi estabelecida para cumprir um propósito específico. E nos ajuda a ter como referência única e exclusivamente a Tua palavra que se encontra registrada na Bíblia. E que sejamos fiéis às características dessa igreja que se encontram registradas aí na Bíblia, no Novo Testamento. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Muito obrigado pela participação, por estar acompanhando. Deus nos abençoe em Cristo. Fiquem com Deus.